Acerca daquela região ali da Galácia e o que estava acontecendo. Bem, é uma região que, quando às vezes a gente lê, carta aos Gálatas, a gente pensa que Gálatas era uma cidade. Não, era uma região conhecida como região da Galácia e que tinha várias cidades em volta. Então fazia-se um complexo de cidades e Paulo escreveu para as igrejas que estavam nessa região. Havia um problema muito sério na região da Galácia. Qual era o problema? O problema estava restrito a uma situação que não acontecia nas outras igrejas que o apóstolo Paulo havia visitado. Porque quando nós consideramos aqui, você percebe que cada igreja tinha o seu problema. Por exemplo, há 2 domingos atrás, nós falamos sobre a igreja de Corinto. Os irmãos se lembram quantos problemas havia na igreja de Corinto? Então, cada igreja tinha os seus problemas. Irmãos, isto também é uma particularidade que nós devemos entender, para que nós possamos crescer na fé. O que acontece? As pessoas, às vezes, vêm para a igreja esperando encontrar perfeição, esperando encontrar gente perfeita. Mas alguém sabe por que não dá para encontrar perfeição? Em qualquer igreja que você for, por que não dá para você encontrar perfeição? Por que não dá? Porque a igreja, irmãos, somos nós, e nós somos imperfeitos. Então cada igreja tinha sua particularidade. Como bem pregou o Luiz aqui no domingo passado, nós temos uma grande diferença de ensinamento. Aí a gente pode dizer, não, ensinamento, a gente tem diferença. Mas, em matéria de problemas, todas as igrejas tinham problemas. E o apóstolo Paulo, ele trata com o pessoal da região da Galácia com um problema exclusivo. Qual era o problema? E era um problema aparentemente justificável. Esse problema era que haviam se infiltrado dentro da igreja do Senhor Jesus falsos irmãos. Assim como hoje também acontece. Ou você pensa que todo mundo que está na igreja de Jesus é irmão? Tem o título, mas não é. Haviam se infiltrado falsos irmãos. E esses falsos irmãos começaram a doutrinar a igreja da Galácia. O que eles falavam? Olha, tudo bem, esse Paulo está passando por aqui, ele está falando para nós que Jesus morreu na cruz, ele está falando que está tudo certo na nossa vida. Ele está falando que a gente já é salvo, mas tem um problema. Se você não se circuncidar, você não vai poder ser salvo. Essa é a história que os judaizantes estão falando para Paulo. Então Paulo abre a Gálatas capítulo 1, já falando assim, mesmo que nós, ou um anjo dos céus, vos pregue outro evangelho, além destes que vocês ouviram de nós, seja amaldiçoado. Então Paulo apresenta para eles que qualquer evangelho adicionado é um evangelho amaldiçoado. Eu vou explicar isso. Ai, pastor, mas puxa vida, a igreja tal, lá é legal, só que lá o pastor já falou que para mim tomar ceia,
eu tenho que dar o dízimo. Evangelho amaldiçoado. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Evangelho amaldiçoado. Não se pode agregar nada ao evangelho. Veja que eles não estavam distorcendo o evangelho. Paulo fala assim, inclusive no versículo 9, ele diz assim: porque não é outro, era o mesmo evangelho, só que eles adicionavam. A igreja tal é legal, só que eu sei que eu estou salvo em Cristo, está tudo certo, mas eu tenho que guardar o sábado. Evangelho amaldiçoado. Qualquer lugar que adicione qualquer coisa, seja igreja evangélica, seja seita, seja o que for, adicionou ao evangelho, corrompe o evangelho fica amaldiçoado. Isso é o cuidado que nós devemos ter. E é por isso, irmãos, que a gente sempre vem repetindo que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Por quê? Porque o ser humano, ele nasceu com uma necessidade de cabresto. Nasceu com a necessidade de cabresto. Alguém sabe o que é cabresto? Cabresto é aquele instrumento que é colocado no cavalo. E eu tinha a maior pena dos cavalos, rapaz, porque antigamente tinha muito cavalo, né? Na rua hoje quase não tem mais cavalo. Eu tinha a maior pena dos cavalos, porque o cara passava com o cavalo assim, ó, e o cavalo tinha que andar assim. E o camarada puxava o cabresto para cá, o cavalo virava, puxava para cá, o cavalo virava, entendeu? Desse jeito. O ser humano nasceu, irmão, exatamente assim, debaixo do pecado. O ser humano, quando você impõe uma regra para ele, parece que ele faz melhor, quando você põe uma lei. Agora, quando você dá liberdade, parece que o ser humano tem dificuldade de seguir a liberdade. Era o que estava acontecendo com os Gálatas. Paulo passou lá, e aí o Paulo, ele pega pesado com eles, aqui no capítulo 3, coloca lá para mim, Diana, por favor. Capítulo 3, no versículo 1, o Paulo diz assim, ó: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, ou quem vos enfeitiçou, para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Veja só que interessante. Paulo diz que os Gálatas estão como que enfeitiçados diante de um jugo que os judaizantes estão colocando neles. Irmão, e parece que quanto mais você sofre debaixo do jugo, mais o crente quer ficar debaixo do jugo. É igual diz aquele pregador nosso amigo, né, varão? Ele fala que tem crente que parece peão de rodeio. Nem nos 8 segundos ele não larga, né? Ele fica ali, ó, agarrado, tá sofrendo. O cara tá impondo normas sobre ele, mas ele continua firme e forte ali. Você tem que estar aqui de terno e gravata. Opa, tô de terno e gravata. Você tem que dar o dízimo do dízimo. Eu tenho que dar o dízimo do dízimo. Então, irmãos, o Paulo está com esse mesmo problema com os Gálatas. E aí o que acontece? A circuncisão consistia em fazer um corte na carne do prepúcio do órgão masculino. Aí você imagina, era uma coisa boa ou ruim para o camarada fazer depois de velho? Pessoal, varão, chega lá na igreja dos Gálatas: ô pastor, chega aí, ó. É assim. Sabe o que acontece? Não, varão, mas eu já estou salvo, varão. Fica tranquilo aí, varão, eu estou salvo. É, varão, você tá salvo, varão, mas vai ter que fazer um corte aí, né? Aí... então tá bom, já que tem que fazer, né? Fazer o quê, né? É assim que tem que ser? É. Os crentes da Galácia estão caindo nessa conversa. E o Paulo fica bravo com eles. O Paulo fala: quem enfeitiçou vocês?
Por que vocês não conseguem seguir a Jesus com liberdade? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre discuto isso com o pastor Anderson, quando a gente tem a oportunidade de conversar, que o evangelho que eu prego aqui nessa igreja é o evangelho mais fácil de ser seguido, só que é o mais difícil. Quem entendeu isso aí? Parece um paradoxo. Por que é o mais fácil? É o mais fácil porque eu apresento para você Jesus Cristo, esse crucificado e a liberdade em Cristo. Então ele é fácil por isso. Só que ele é difícil. Por que ao mesmo tempo que ele é fácil, ele se torna difícil? Porque a liberdade, ela também conduz à responsabilidade. É por isso que é tão difícil. Por exemplo, na igreja, onde o pastor pega pesado, o obreiro tem que estar todo domingo na igreja, o obreiro está lá todo domingo. Tá ou não tá, varão? Na igreja, agora aqui eu não pego pesado, então o irmão fala assim, hoje tô de boa mesmo, tô tranquilo, né? Ou seja, ele não entendeu que estar presente em uma reunião cristã é benefício para ele. Mas se tivesse um cabresto, ele estaria, porque ele tem medo de perder a carteirinha de membro, ele tem medo de ser exposto do púlpito, ele tem medo de perder o privilégio de tocar. Então ele é tocado dessa maneira, que é o que acontecia com os Gálatas. Então, ao mesmo tempo que o evangelho que Paulo pregou para os Gálatas era igual ao evangelho que eu prego, era um evangelho simples, era um evangelho tranquilo, era um evangelho difícil, porque requeria que a pessoa tivesse a responsabilidade. Eu não sou obrigado a estar na igreja, eu não sou obrigado, mas eu vou porque eu entendi o meu papel dentro da igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou porque eu entendi. Então eu não preciso que o pastor me obrigue, eu não preciso que o pastor, ele coloque um cabresto sobre mim, ele coloque um jugo. Essa expressão, irmãos, aqui que Paulo usa, né, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, ela nos dá a ideia de dois animais arando a terra, dois bois puxando um arado, com uma canga ou um jugo, e esses bois, eles estavam amarrados nessa canga, de modo que eles têm que andar um do lado do outro, tudo certinho, tem que se submeter ao jugo. Não adianta o boi querer sair fora do jugo. Assim também acontece dentro da igreja. Tem pessoas que aceitam para si um jugo pesado. Tem pessoas que aceitam para si um jugo. Agora, quando você oferece a liberdade, a pessoa diz, não, aqui é fácil demais. Não é assim, varão? Essa igreja aí, o que o pastor prega lá é muito fácil, é muito tranquilo. Você viu lá que legal? É super tranquilo lá. Lá o pastor não fica cobrando dízimo, mas o irmão tem responsabilidade de contribuir. Sim ou não? Não precisa cobrar. Porque a gente cobra, irmãos, quando é pra gente. Quando você ensina a palavra de Deus para a pessoa o faz porque ela o faz para Deus. Ela não faz para o pastor, ela não faz para o ministério, ela não faz para ser visto. Ela faz porque ela tem prazer na obra de Deus. Então, a responsabilidade, ela é imposta com a liberdade. E é nesse espírito que Paulo está com os Gálatas. Paulo está indignado com os Gálatas, porque os Gálatas, ao invés de ficarem tranquilos com o evangelho da graça, eles estão querendo se colocar debaixo do jugo da lei mosaica de novo. E é aí que a gente chega no nosso capítulo 5, onde Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmão, o primeiro ponto que você deve entender: você é livre em Cristo Jesus. Quem entendeu isso? Amém. Você é livre. Só que liberdade traz responsabilidade. É isso que você precisa entender. Um jovem, ele está preso à lei do trânsito até completar os 18 anos, porque ele não pode tirar carta. Não é assim? É assim ou não é, varão? Pelo jeito já está querendo tirar carta, né? Mas não fez 18 ainda. Vai fazer, então está preso. Está aí um exemplo vivo. Um jovem preso à lei do trânsito. Quando fizer 18, ele está livre? Tá. Vai lá, presta a prova. Vai ser reprovado uma, talvez, porque nunca passa na primeira, irmã. Você passou, irmã? Então você é mais sabida que eu, porque eu fui reprovado 3 vezes. Alguém mais aí foi reprovado 3 vezes? Levanta a mão aí. A Débora, mas você, né, irmã? Esperar o quê? Ainda foi pouco, né? Eu fui porque eu era muito ansioso. Agora ela não é, porque é ruim mesmo de volante. Aí, irmão, o que acontece? Quem foi reprovado 2 vezes aí? Levanta a mão. Rapaz, mas como vocês são mentirosos, hein? Quem foi reprovado 1 vez aí? Levanta a mão. Já apareceu mais uma meia dúzia aí, ó. Você tem gente que foi reprovado umas 2 vezes também, viu, irmãzinha? Nunca foi? Nem na moto? Na moto eu fui na primeira. Na moto eu queimei. Na moto, varão. Na moto eu queimei. Na moto eu queimei as faixas logo na entrada, irmão. Larguei, peguei trauma daquilo. Falei, eu não quero mais saber desse negócio, não. Aí um dia o pastor falou assim, que nada, rapaz, isso é fácil. Que até a moto sai para você estar dirigindo um cavalo. Fui reprovado, rapaz. Porque eles fazem uma curva quadrada. Eu já queimei aquela curva quadrada na primeira, já queimei na segunda. O instrutor falou, já perdeu o playboy. Então, irmão, voltando aqui para a conversa séria. O que acontece? Então, ele está livre aos 18 para tirar a carta. Mas, ele tirou a carta, tudo bonitinho. Ele pode pegar o carro e sair fazendo loucura? Não pode. Então, tem responsabilidade com o documento que ele tirou. É aqui que está o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Jesus nos chamou para a liberdade, fiquem firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, se nós somos livres em Cristo Jesus, você não pode aceitar um jugo de escravidão colocado pelo homem. E o que é esse jugo? Tudo o que se adiciona ao Evangelho. Tudo o que se adiciona ao Evangelho. Olha, nós somos salvos em Cristo, mas, tudo o que está adicionado. Isso não significa que você não tenha responsabilidade como cristão. Por exemplo, eu já ouvi gente dizer assim, então já que eu estou salvo em Cristo, eu posso ficar em casa estudando a Bíblia. Já ouviu isso aí também? Tem crente que diz isso. Aí se eu falar para ele, você está salvo em Cristo, mas você tem que ir à reunião cristã. Ele vai dizer, tá vendo? Mas tem que ir à reunião cristã. Mas espera aí, quem foi que mandou ir para a reunião cristã? Foi o mesmo Jesus que te salvou. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Porque na reunião cristã é onde você exerce a comunhão. Na reunião cristã é que nem o pastor me ensinou. Na reunião cristã é onde você chora. É onde o irmão pisa no seu pé. Na reunião cristã é onde você aprende a perdoar. Na reunião cristã é onde você dá risada. Na reunião cristã é onde você aprende que você é tão pecador quanto o irmão que está do seu lado. Então não tem desculpas para a pessoa dizer que nós estamos tentando agregar ao Evangelho
a presença dela na reunião cristã. De maneira nenhuma. Estar na reunião cristã é obrigação do crente. Quem entendeu isso? Jesus não está pedindo favor. Jesus falou assim: esteja presente, não deixemos de nos ajuntar, como é mau costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede chegar o dia. Então estar na reunião cristã é uma obrigação cristã. Ah, pastor, mas a Bíblia também diz que 2 ou 3 em meu nome, né? Então eu estou aqui com a minha família só. Não, está errado, isso é egoísmo. Está ali com a sua família, então faça crescer essa célula da igreja de Jesus. Aí sim. Agora não adianta nós formarmos um clã familiar. Não é assim que a Bíblia ensina. Se fosse desse jeito, o apóstolo Paulo não tinha fundado todas as igrejas que nós vimos que ele fundou durante seus 30 e tantos anos de viagens missionárias para ser morto em Roma depois. Então nós temos liberdade, só que nós temos que usar essa liberdade com sabedoria. 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Irmão, olha que palavra pesada do Paulo. Eu, Paulo, estou dizendo isso para vocês. Porque o cara chegava lá: ô Paulo, eu estou seguindo a Cristo, está tudo certo. Ah, eu vou circuncidar. O Paulo falou assim: se você deixar circuncidar, Cristo não serve para nada para você. Porque a circuncisão já havia acabado, era lei. Né? De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Então aqui, irmão, está mais um ponto interessante. Às vezes nós percebemos pessoas que não conhecem a palavra de Deus e tentam explicar a palavra de Deus para os seus membros, fazendo com que os membros estejam debaixo de um jugo. E normalmente esse jugo, ele só é colocado no Antigo Testamento. Você já percebeu que eu prego pouquíssimo o Antigo Testamento? Por que eu prego pouco? Não é porque não tem valor. Tem um valor fantástico. Para mim tirar princípios. Só que para mim dizer para você que você tem que fazer igual está escrito no Antigo Testamento, eu tenho que ensinar para você que você vai ter que guardar as 613 leis do Antigo Testamento, incluindo os 10, e você nunca vai conseguir. Ou seja, porque quem diz que guarda a lei, mas tropeça em um só mandamento, este violou toda a lei. A lei é um conjunto, a lei. Então não é os 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Quem sabia disso aí? Alguns irmãos, são 613. De modo que eu não posso pregar para você que você tem que guardar o sábado. Às vezes tem irmão que insiste ainda, quer estar debaixo do jugo do sábado. Pastor, mas não é certo eu guardar o sábado? Não é certo guardar sábado, porque se você guardar sábado, você vai ter que guardar os 10 mandamentos, vai ter que guardar 613 leis de Levítico, de Êxodo, de Números e de Deuteronômio, vai ter que guardar tudo. Você vai ter que criar uma bacia lá na sua casa. Quando a mulher estiver no seu período, vai ter que ficar fora de casa, sabe? Você vai ter que pegar um tarugo e não vai evacuar mais em casa, vai ter que ir lá no meio do mato. É tudo lei do Antigo Testamento. Então não dá. Então o que o Paulo fala aqui é que se você se deixa circuncidar, se você tenta ficar guardando, aqui ele está falando da circuncisão, é um tópico da lei. Se você tenta deixar qualquer tópico da lei te dominar, então você é obrigado a guardar toda a lei. Você é obrigado a guardar toda a lei. E ele continua: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei.
Da graça tendes caído. Irmão, quem já entendeu o que é ser salvo pela graça, mas entendeu e é capaz de explicar para o seu vizinho para ele ser salvo também? Levante a mão. Quem já entendeu isso? Alguns irmãos, então eu vou explicar de novo. Ser salvo pela graça significa que você foi salvo devido ao amor de Deus, que você não precisou fazer nada. Você não precisou fazer nada para ser salvo. Deus te salvou na eternidade. Ou seja, a graça, também traduzida como benignidade imerecida, é o grande amor de Deus em salvar o homem, sem o homem retribuir a salvação. Então repita comigo: a graça é o amor de Deus salvando o homem sem obras do homem. Isso é a graça. É Deus te salvando, não porque você fez, não porque você tem belos olhos azuis, mas Ele te salvou porque Ele te ama sem esperar as suas obras. Isso é a graça. Isso é a graça. Ok? Posso ouvir um amém da igreja? Então espero que você não esqueça mais, porque você foi salvo pela graça. Cantamos aqui, salvos pela graça. Sim ou não? Então saiba o que você está cantando. Ser salvo pela graça significa que Deus te salvou no grande amor dele, sem você fazer nada. Quando você entende o que é salvação pela graça, só aí você já deveria... Presta a flanela para mim, por favor. Quando você entende o que é salvo pela graça, só aí você já deveria entender o que é retribuir ao amor de Deus. Crente que vive murmurando, crente que deixa a comunhão cristã, não entendeu nada do que é ser salvo pela graça. Nós somos salvos, irmãos, sem fazer nada. Nós somos salvos porque Deus é bom na nossa vida. Nós somos salvos porque Deus quis nos salvar. Nós não merecíamos nada. O que nós merecíamos era a morte. Está escrito em Romanos capítulo 1. Mas Deus nos salvou de acordo com a sua benignidade imerecida. Uma vez que Deus nos salvou pela sua benignidade imerecida, nós temos que ser gratos a Ele. Temos que aprender. Então o que o Paulo está dizendo para eles aqui, olha: se vocês tentarem ficar se circuncidando, guardando o sábado, trabalhando com o Antigo Testamento pela salvação, você caiu da graça. Olha como é sério isso. Então não adianta, irmãos. Sabe, eu quando era mais jovem, fui criado em um meio sectário, e nós acreditávamos que quanto mais você fizesse, mais Deus ia gostar de você, para você ser salvo. Dentro da nossa concepção judaico-cristã, também é ensinado isso. Esqueça, meu irmão, você foi salvo pela graça, e você tem a responsabilidade de responder à graça. Às vezes, quando alguns me perguntam: pastor, mas se nós já fomos salvos, como é que eu sei que eu sou salvo? É simples. Será que você está respondendo à salvação pela graça? É a coisa mais simples do mundo, irmão. Como é que é o seu coração em relação a Cristo? Como é que é o seu coração em relação ao próximo? Como é que está você? Será que você responde realmente à sua salvação? Ou você ainda tenta se justificar pelas obras da lei? As obras da lei, irmãos, é qualquer mandamento da lei. Qualquer um. Aí vem os judaizantes modernos e dizem: então nós não precisamos mais de lei? Quer dizer que podemos fazer tudo? Essa resposta eu dou ela em duas partes. Então nós não precisamos mais de lei? Não. Não precisamos. Então nós podemos fazer tudo? Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, eu tenho consciência para entender. Eu não preciso de uma lei para me guiar. É isso que Paulo está dizendo.
Talvez você já frequentou alguns lugares onde o pastor tem que dizer o pode e não pode, pode e não pode. Posso usar brinco, pastor? Não. Posso cortar o cabelo, pastor? Não. Posso fazer isso? Tudo errado. Posso usar calça comprida? Julgai na vossa consciência. Quem entendeu o que eu falei? Ai, pastor, porque crente é assim, varão. Crente é desse jeito. O crente, quando ele quer fazer alguma coisa, ele pergunta para o pastor. Porque das duas uma, ou ele quer fazer, que ele quer um cabresto, ele quer que o pastor diga para ele que não, para ele poder falar, eu não faço porque o pastor falou que não pode, é pecado. Ou então ele quer tanto fazer para ver se o pastor é meio moderno e diz que pode. Pastor, posso fazer uma tatuagem? Irmão, o pastor vai dizer que sim, porque ele já quer fazer. Então se quer fazer a tatuagem, faz. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que quem tem dúvida já pecou. Seu pecado não vai ser fazer a tatuagem. Seu pecado vai ser a dúvida que você já tem. O crente tomava uma. Aí ele vira crente, varão. Ô pastor, posso tomar alguma coisa assim em casa, socialmente? É porque ele quer tomar, irmão. Você concorda comigo, sim ou não? Então ele quer fazer do pastor a consciência dele. A consciência dele é ele. Essa que é a história. A consciência dele é ele. Então o Paulo diz que nós não precisamos de lei. Você não precisa ser mandado. Irmão, vem para a reunião cristã domingo. Quem viu que eu parei de ficar fazendo essas postagens aí como fazia com frequência? Quem viu? E os outros pastores pararam também. Sabe por quê, irmãos? Nós chegamos à seguinte conclusão: que você está aqui porque você ama a Deus. Você não sabe. Alguém tem dúvida do horário da nossa reunião dia de domingo? Que hora que é? Então acabou. Não é assim, pastor? Então domingo, 9 horas da manhã, eu sei que a minha obrigação é minha obrigação, como pastor, estar aqui. Sim ou não? Vocês já pensaram, se chegasse hoje, por exemplo, aí eu não viesse, o pastor Anderson ia pregar, tenho certeza disso, mas como é que ficaria a sua cabeça? Como é que ficaria a sua cabeça? Você gostaria? Quem gostaria aí, levanta a mão. Ninguém gostaria. Então, irmãos, eu entendi a minha obrigação em Cristo. Você precisa entender a sua também. Isso é liberdade. Isso é liberdade em Cristo. Não é eu pegar e ficar falando, ô irmão Belo, não esquece, hein? Amanhã reunião, hein? Acabou isso aí, irmão. Acabou. Isso não existe mais. Acho que a igreja já amadureceu o suficiente para isso. Sim ou não? Sim. Então quem tenta se justificar pela lei, seja qualquer tipo de lei, ele caiu da graça. 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera por amor. Irmãos, olha que coisa interessante. Porque nós, pelo Espírito da fé. O que é fé? Fé é a certeza, é a expectativa certa daquilo que não vemos, mas cremos. Fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos. Nós não precisamos de uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, porque nós temos fé. Quando você precisa de uma imagem para você poder se posicionar perante Deus, isso significa que você não tem fé.
Você precisa ver. Andamos por fé e não por vista. Coloquem isso na cabeça de vocês. E aí depois ele diz que esta fé opera por amor. Você entendeu a relação do que eu acabei de dizer, irmãos? Entre você exercitar sua fé e a sua demonstração de amor a Deus? Ou seja, você está presente aqui hoje porque você tem fé, e você está presente aqui hoje porque você tem amor a Deus. Então a sua fé, ela é operada no amor, e o amor a Deus e o amor ao próximo. Irmãos, não vos enganeis, não vos enganeis. Sem amor, você pode ter toda a fé, de modo a transplantar montanhas, mas não vai valer nada. A verdadeira fé, ela opera dentro do amor. Então isso é importante para que cada um de nós nos encontremos conosco mesmo. Precisamos reavaliar o nosso coração. Precisamos entender que a nossa fé, ela opera dentro de amor. E o texto continua. 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas o seguinte: vocês estavam indo até bem. Ele compara com um corredor. Vocês estavam correndo bem. Mas quem vos impediu de obedecer à verdade? O que é que estava impedindo os Gálatas de obedecer à verdade? A circuncisão que eles estavam aceitando como ensinamento para a fé cristã. Então ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. É por isso que a igreja cristã, ela deve ir eliminando tudo aquilo que se agrega ao sacrifício de Jesus para a salvação. Primeiro, porque nós já fomos salvos. Segundo, que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para a nossa salvação. Tudo que você tenha que fazer, meu irmão, pensando que vai ser salvo, vai virar perante Deus trapos de imundície, conforme nos diz o livro de Isaías. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Qualquer ensinamento que agregue ao sacrifício de Jesus invalida o sacrifício de Jesus. E esse é o cuidado que o verdadeiro crente tem que ter. Veja, nós não estamos discutindo doutrinas secundárias. Não. Se o irmão é arminiano, ou se o irmão é calvinista, irmão, isso aí não vale nada, porque quem morreu por mim não foi Calvino nem Armínio, quem morreu por mim foi Cristo. Mas a partir do momento que Armínio ou Calvino disserem que precisa de algo mais além do sacrifício de Jesus, sejam amaldiçoados. Ou seja, a igreja cristã, ela está unida em torno do sacrifício vicário de Cristo, sua morte, ressurreição, volta e juízo eterno. Isso não pode ser violado de maneira nenhuma, e isso não pode ser adicionado a nada. Então, um pouco de fermento leveda a massa toda. Eu preguei aqui domingo passado e falei sobre alguns falsos ensinos de internet. É aqui que está a coisa, irmãos. Temos que tomar muito cuidado, porque você começa a se contaminar com falsos ensinos, logo você está desacreditando da palavra de Deus, logo você está desacreditando do próprio Filho de Deus.
Existem alguns judaizantes na internet que se autodenominam professores de grego e hebraico. E aí o irmão, ele vê lá 10 minutos de um analfabeto funcional falando sobre a língua grega e já fala assim: olha, tá vendo? Quer dizer que a palavra grega aqui é isso, a palavra grega é aquilo. Irmão, deixa eu falar para vocês uma frase que eu aprendi com um pastor. Se grego salvasse, a Grécia estava salva. E se hebraico salvasse, os judeus não precisavam do Filho de Deus. Nós temos a Bíblia no nosso idioma. É importante conhecer? É importante conhecer. Eu estudo para conhecer? Eu estudo para conhecer. Porém, de tudo que estudo, não vi nada que desqualifique a nossa tradução João Ferreira de Almeida como uma das traduções mais próximas dos originais. Então nós temos toda a tranquilidade de nos apegarmos à nossa tradução da Bíblia e estudá-la como tal. Nós não precisamos ficar atrás deste ou daquele que se autodenomina instrutor de grego ou hebraico na internet. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Você pode estudar na sua Bíblia a palavra de Deus. De vez em quando eu trago alguns pontos aqui e tal. É interessante, mas eu até evito para que não seja comparado com os tais. Prosseguindo. 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, não porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos estão inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas a servir-vos uns aos outros pelo amor. Olha que coisa interessante, irmãos. O Paulo, ele fala aqui. Ele diz o seguinte: olha, esse pessoal que está inquietando vocês, esse pessoal vai ser condenado. Vocês foram chamados para a liberdade. Portanto, não deis ocasião à carne. Ou seja, olha aqui a fala do Paulo. Porque o crente pega esse texto e fala: tá vendo, o Paulo está falando aqui do pecado. Não. O Paulo está falando: você foi chamado para a liberdade, mas embora você tenha a liberdade, não dê ocasião para a circuncisão. Porque a circuncisão não vale nada. Circuncisão acabou. Acabou em Cristo. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Irmãos, eu penso que se nós não tivéssemos Bíblia, mas nós tivéssemos só uma palavra de Jesus, eu acredito que a gente conseguiria andar se nos apegássemos a ela. E essa palavra é: amai-vos uns aos outros. Você já viu que vira, mexe, roda, anda na Bíblia, cai aonde? No amor. Cai no amor, irmãos. Não adianta. Não adianta você ser o tal. Sem amor, não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta. Então, não adianta vocês se circuncidarem. Sirvam uns aos outros pelo amor. E eu já preguei, irmãos, que amor não é sentimento. O amor que a Bíblia fala não é o amor eros. Eros era o deus do amor na mitologia grega, que andava com uma flechinha, né? E aí ele flechava o coração da moça, e a moça se apaixonava pelo semideus e assim por diante. Então os gregos acreditavam nisso. É de onde vem a palavra amor eros. O amor que a Bíblia fala aqui, irmão, não é amor eros. Conforme eu já ensinei, é o amor agape ou agapó. Esse amor, ele é um amor que ele não é condicionado a nada. Não é condicionado a nada.
é o amor igual ao de Deus. Deus nos amou porque éramos pecadores, Ele amou. Então, quando a Bíblia diz aqui, servi-vos uns aos outros em amor, não é um sentimento, não, é opção que você tem que fazer por amar. Eu tenho que amar. Mas se for para amar obrigado também, eu não amo. Ama, irmão. Você tem que aprender isso. Porque ele diz assim: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Já parou para pensar nisso, irmão? Que negócio duro e difícil. Amai os vossos inimigos. Pensa naquele seu desafeto na empresa. Aquele cara chato. Pensa. Que parece louco. Pensa nisso. Você tem que amar ele. Você tem que amar ele. É fácil amar ele? Você acha que é fácil, varão? Não é não, né? Mas tem que amar. Você já pensou, varão? Você vê, irmão, como é que a Bíblia é? E se eu não amar ancião? Se você não amar, você não é cristão, irmão. É simples assim. Porque o mesmo Jesus que falou para você vir aqui na reunião hoje, é o mesmo que falou que é para você amar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o mesmo Jesus, irmão. Não são dois Jesuses. Não são dois. É um só. Amai os vossos inimigos. Inimigo, irmã Núria. A irmã tem inimigo? Não, que mas também, irmão, um amor desse aí. Como é que vai arrumar um inimigo, varão? Explica pra mim como é que uma irmã dessa vai arrumar um inimigo. Explica aí. Não arruma, rapaz. É gente boa demais ela. Irmão, amai os vossos. Em compensação, o pastor está cheio de inimigo. Amai os vossos inimigos. Inimigo quer matar a gente, irmão. Já teve inimigo, varão? Já? O inimigo quer matar a gente, irmão. E a Bíblia diz que você tem que amar ele. Imagina isso. Quem dirá dentro da igreja de Jesus? Quem dirá dentro da igreja de Jesus? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 14. O Paulo é fantástico. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu tivesse esperado Paulo falar, eu não precisava ter falado, né, varão? Aí o Paulo falou, isso significa que eu estou na sintonia com Paulo, tá? Então olha só que coisa, irmãos. Toda a lei se cumpre nisso que eu já acabei de explicar para vocês, então não vou nem explicar o 14. Ô pastor, mas o senhor não tinha lido antes? Não, irmãos, não leio. Eu deixo que Deus fale para você, não sou eu. O versículo 14 aqui já estava explicando o que eu expliquei, mas já valeu, né, varão? O Paulo está na mesma sintonia. Continua dizendo assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Veja só que interessante, irmãos. O Paulo diz que o amor ao próximo, ele deve ser o vínculo que nos une. Mas ele diz assim, olha, porém se vocês se mordem uns aos outros, vedes, não vos consumais uns aos outros. Essa palavra consumais aqui, ela tem um significado interessante. Diz uma forma como utilizar por completo a palavra destruir. Então, essa palavra aqui, ó, não vos consumais uns aos outros, significa não vos destruís uns aos outros. Porque, irmão, quando você começa de intriguinha com o irmão Belo, vai chegar um momento que fica incompatível.
Eu começo a implicar com o irmão Marcelo. Chega uma hora, o irmão Marcelo fala: eu não vou mais na igreja, porque não dá, o ancião implica comigo toda hora. Então o que eu estou fazendo? Eu estou me destruindo e estou destruindo o irmão. A Bíblia não aceita, a palavra de Deus não aceita picuinha entre irmãos. Quem entendeu o que eu estou falando? Irmão, você pode até não topar muito o irmão. Você pode até não topar muito. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz: conviva em amor. Conviva em amor. Nem todo mundo gosta de mim e eu sei. Mas o que eu posso fazer? Jesus tinha 12. Tinha um que não gostava dele. Você concorda? Quem é a unanimidade aí que todo mundo gosta? Todo mundo gosta. Onde você chega, todo mundo gosta. Com exceção da irmã Núria, claro. Né? Que todo mundo chega, todo mundo, oh, ele chegou, que legal. Quem já teve desafeto aí, já teve conflito? Levanta a mão. Levanta a mão aí. 90% da igreja. Você nunca teve também não, varão? Você não tem também não, porque você também é outro também, que onde chega todo mundo gosta, né? Né, Gaí? Isso é um amor de pessoa também. Onde chega, oh, o dia chegou, meu, que legal, tal. Né? Não vos consumais uns aos outros. Irmãos, a gente vai ter conflitos. A gente vai ter conflito. Só que tem uma coisa: não significa que nós somos as piores pessoas. Você não vai agradar todo mundo. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, depois que acabou com o eixo do mal, ele prestou uma entrevista e o repórter perguntou para ele, porque Winston Churchill era simplesmente unanimidade no mundo, e o repórter perguntou para Churchill o seguinte: o senhor pode nos dar o caminho da vitória? Porque tinha acabado com Hitler. Ele disse: o da vitória eu não conheço, mas o da derrota eu conheço muito bem, que é agradar a todos. Quando você tenta agradar todo mundo, irmão, você tenta acender uma vela para Deus e uma para o diabo, além de você ser a pior pessoa, você vai acabar sendo ruim depois para um dos dois. O que Churchill estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu até tive vários conselhos que eu ouvi, mas eu não acatei, porque senão eu não teria feito o que fiz. E nós somos exatamente assim, irmãos. Não dá para você ser o Lulinha, paz e amor para todo mundo toda hora. Eu sei que eu tenho muitos desafetos. Eu sei que eu tenho. Você entendeu? Inclusive pelas internets da vida. Sei que tenho. Só que tem uma coisa, irmãos: enquanto eu estiver tentando agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Não sou servo de Cristo. O cristão, ele tem que tomar certas posições. Tem horas que dói a posição? Tem. Tem horas que você perde, irmão. Tem horas que você perde por causa de você ter posição. Tem horas que você perde. Mas é melhor você perder e ter posição do que você acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Sabe? Mas ao mesmo tempo que você pode ter posição, você tem que ter o coração aberto sempre para perdoar. Eu tenho posição, também não perdoo. Quero ver se o irmão Belo vai fazer eu perdoar ele. Tá errado. Posso ter posição, posso brigar com o Belo, mas tenho que ser humilde e ir lá pedir desculpa para ele depois. É simplesmente assim que funciona a Bíblia. Então não vos devorais uns aos outros, não vos mordais uns aos outros. E ele prossegue agora: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis com as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Irmãos, olha que coisa interessante. O Paulo está dizendo aquilo que eu já preguei aqui. Existem duas pessoas dentro de você.
uma que quer andar pelo Espírito. Sim ou não? Por exemplo, agora, está todo mundo andando pelo Espírito. Sim ou não? Está todo mundo andando pelo Espírito. Mas significa que você vai andar pelo Espírito o dia todo hoje? Não. Dali a pouco, irmão, você passa ali na feira, porque eu me lembro do irmão, varão. Ele dá risada. Eu lembro do irmão, a mulher dele falava assim, varão, que quando saía de casa ele saía na carne, para vir para a igreja. Ele saía na carne. Que ele passava pela rua de trás, já olhando assim, ó, para ver se o bar estava aberto, para ele jogar uma sinuca e tomar uma. Passava pela rua de trás. Quando chegava aqui, ele andava pelo Espírito. Cantava, glória a Deus, aleluia. Quando voltava, deixava a mulher em casa e já voltava para a carne de novo. Então o irmão anda na carne de vez em quando, a gente sabe que anda. Mas o Paulo diz que existe uma luta, irmão, da carne com o Espírito. Eu já falei sobre isso. Existe dois seres dentro de mim, de modo que este que você olha agora não sou eu. Quem entendeu isso? Alguns irmãos não entenderam, eu explico. De modo que este que você olha no espelho não é você. Quem entendeu isso? Melhorou. O você é aquele que está aqui dentro do coração, que só Deus conhece. E você, irmão, se vê num conflito direto, porque tem hora que você fala assim, vou fazer isso que está certo, não é assim? Ou isso aqui eu não posso fazer que está errado. Mas você já percebeu que você não fica recorrendo a uma lei para você achar o erro? A quem você recorre? A sua própria consciência. Eu não vou fazer isso porque isso está errado. De modo que, mas eu estou querendo tanto fazer, fiz. Então você andou pela carne. Então o cristão, tem horas que ele está andando na carne e tem horas que ele está andando pelo Espírito. Mas o Paulo diz que a preferência é que você ande pelo Espírito, porque se você for guiado pelo Espírito, você não estará debaixo de lei. Pois as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, olha que coisa interessante. O Paulo falou aqui de coisas que são comuns a nós no dia a dia. Só que ele disse o seguinte, que se você ficar andando nessas coisas aqui, ó, você não vai herdar o reino de Deus. Ancião, e agora? Eu cometi isso, eu cometi aquilo. Não é nesse sentido, irmão, que ele está falando. E eu volto a perguntar, quem sou eu? E quem é você? Na integralidade da vida. Qual a minha porcentagem de erros e acertos? Não para salvação, mas para mim como cristão. Qual a minha porcentagem de erros e acertos? Porque, irmão, veja só, se o cara não se prostitui, o cara é idólatra. Se o cara não é idólatra, ele causa problema, ele arruma inimizade, ele briga, emulações, que também está ligado a brigas. Ele tem acesso de ira. Levanta a mão aí para mim quem nunca teve acesso de ira. Porque eu nunca tive um acesso de ira, varão, eu tive vários. De vez em quando eu fico irado ainda. Pelejas, né? Discussões, dissensões, heresias, inveja.
homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Ele não parou aqui não. O que ele está mostrando para nós? Que se você andar pela carne, você não vai herdar o reino de Deus. Isso aqui que eu fiz está errado. Esse é o pessoal que não vai herdar o reino de Deus. Agora você que anda pelo Espírito, você vai cometer pecados como esse. Sim ou não? Sim. Só que tem uma diferença. Quando você pecar, você vai dizer assim: meu Deus, me perdoa. E se você pecou contra o seu próximo, você vai lá e vai falar assim: meu próximo, me perdoe. Essa é a diferença do crente que anda pelo Espírito e o crente que anda só pela carne. Porque chega um momento na vida do crente, irmão, quando ele não aguenta mais andar pelo Espírito, quando ele não aguenta mais andar pelo Espírito, sabe o que ele faz? Ele larga a igreja de Jesus Cristo. Aí ele não quer mais saber de princípio cristão. Aí ele vira aquele camarada que não está nem aí, não respeita mais nada. Ele só quer saber do mundanismo. E é dessa maneira. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor. Repita comigo. Amor. Amor. Gozo, que quer dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem tem tudo isso aí, dá um amém. Você percebeu, irmão, como é o crente? O crente, se ele passar a andar na carne, ele não vai herdar o reino. Mas só que também no Espírito ele não consegue andar direto. Irmão, se eu for pegar esse texto aí, se eu fosse pensar em salvação por causa desse texto, sabe quando que eu ia ser salvo? Fala aí. Nunca. Não tem como ser salvo, irmão. Se eu for pensar nisso aqui, para mim ser salvo, se eu não fosse salvo pela graça, como é que eu vou cumprir isso aqui, irmão? Explique para mim. O fruto do Espírito é amor, esse eu tenho. Alegria, eu também tenho. Paz, graças a Deus eu tenho. Longanimidade, eu não tenho. Benignidade, eu tenho. Bondade, eu tenho. Fé, eu tenho. Mansidão, eu não tenho. Temperança, eu não tenho. Então não seria salvo. Agora, eu não tenho alguns, tem uns aí que você também não tem. Você concorda? Por isso que você não pode me julgar. Eu não tenho, eu sou honesto em dizer, eu não tenho um pingo de calma na vida, irmão. Sou ligado no 380 mesmo. Procura, irmão, ó, vou dizer pra você. Pensa numa luta. Pensa numa luta, irmão. Pensa numa luta. É por isso que eu tenho toda a autoridade para ensinar. Eu tenho toda a autoridade para ensinar por isso. Porque pensa numa luta quando o irmão começa a me apurrinhar. Isso de modo geral. Para mim não dá, irmão, aquela resposta que eu preciso dar. Eu tenho que praticar isso aqui. Então eu vou tentando praticar essas coisas. Eu vou tentando. Eu acho que eu já melhorei um pouco. Não já melhorei, Varão, um pouco? Eu melhorei, né? Graças a Deus. Então, Varão. Então você tem que praticar, irmão. Aquilo que você sabe que você não tem, você tem que aprender a tentar praticar. Eu não sou um camarada muito bom, então eu vou tentar praticar. Como que você pratica? Na primeira oportunidade de fazer uma bondade, faça. Como que eu pratico? O irmão começa a me apurrinhar. Eu fico quieto e falo assim: Deus, me dá paciência. Embora eu não possa ficar orando pedindo paciência, mas para aquele caso exclusivo eu peço uma paciência. Então, irmão, aí significa que eu não estou andando na carne. Você entendeu? Significa que eu não estou andando na carne. Agora o crente que sabe das suas deficiências e não corrige, ele está andando na carne o tempo inteiro. Você entendeu? E ele diz assim: contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então isso explica, irmão, que o versículo 19 até o 21 é você. É você. E os versículos de 22 a 23, a 24, a 23 também é você. Ou seja, você tanto é carnal quanto você é espiritual. Agora, o que você tem que fazer, irmão? Eu quero que você pense comigo na ilustração de uma balança de dois lados. Isso que eu estou lhe falando não é para salvação. Salvo você já foi. Isso que eu estou lhe falando é para você andar melhor. Quero que você pense numa balança de dois lados. Esse lado aqui da balança, todo mundo conseguiu pensar? Uma balança com dois lados. Esse lado da balança aqui, ó, é você em pé nela. E as obras da carne aqui do lado. Esse outro lado da balança é você com as obras do Espírito do outro lado. Qual das duas pende mais? Eu quero que você pense comigo. Se você tirar daqui da obra do Espírito, o que acontece com esse lado da balança? Ele fica mais pesado, não fica? Porque a carne está ganhando. Se você tirar da carne e colocar no Espírito, esse lado aqui começa a ganhar. É isso que Deus está querendo dizer para você, entre obras da carne e obras do Espírito. Você tem que ir eliminando, crucificando as obras da carne. Pastor, porque quando a gente fala em obra da carne, Gabriela, o pessoal pensa, a igreja evangélica pensa, que obra da carne é sexo. Sabia disso aí, varão? Eles pensam que é sexo, tá falando obra da carne. Tá vendo? A obra da carne, o irmão tem que tomar cuidado, né? Irmão, obra da carne é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, conforme o apóstolo Paulo disse. Então você tem que procurar ser uma pessoa melhor. Você tem que evitar briga, você tem que evitar chateações, chatear os outros, você tem que evitar desamor, você tem que evitar um monte de coisa, conforme ele disse aqui. Essas coisas você evita. E as obras do Espírito de Deus, você tenta praticar. Porque um é contrário do outro, irmão. Quer ver que interessante isso, ó? Só para você entender, ó. Por exemplo, ele fala aqui, ó: porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Que é a mesma coisa. É um espírito de briga, é aquele espírito contencioso. Isso é da carne, certo? No espírito, amor e paz. Então, se você exercita o amor, você tira a briga da sua vida. Se você exercita a paz, você tira as porfias e as dissensões da sua vida. Então, o que você tem que fazer? E sempre comparando. Hoje você vai sair daqui com essa balança na sua cabeça. Quem tem sido você nessa balança? Quem tem sido você? Você pesa mais com as obras da carne ou você pesa mais com as obras do Espírito? Ai, pastor, eu estou equilibrado, estou neutro. Corre disso daí, irmão. Neutro não existe, pesando igual, está errado. O Espírito tem que ganhar, porque se a carne ganhar, de modo algum herdareis o reino de Deus. Deus abençoe vocês.